Minha gente, temos tempo para isso, então vamos fazer aqui um exercício. O torcedor do CSA, eu fiz a chamada na rede social e o torcedor está querendo saber. Primeiro, coloca a imagem aqui na tela e põe tela cheia para explicar aqui o negócio. Eu botei na rede social que o CSA iniciou o caminho do fracasso e se não interromper essa sequência, ele vai bater na Série D esse ano. E deixa eu justificar essa minha afirmativa. Em 2019, o CSA tinha um departamento de futebol robusto, porque tinha o Raimundo Tavares, que naquela ocasião era presidente do conselho, mas funcionava como se fosse o executivo, e tinha o Fabiano Melo, que era o superintendente de futebol profissional e funcionava como diretor de futebol. Então o CSA tinha uma espinha no departamento de futebol que era profissionalizado. E não era só o departamento de futebol do CSA que era profissionalizado. Os outros departamentos do CSA, todos eram profissionalizados. Se teve uma virtude que esse presidente, o Rafael Tenório, conseguiu implantar no CSA a partir de 2016, foi profissionalizar o clube. Era departamento médico, era todos os departamentos eram profissionalizados. E eu estou me referindo a 2019, certo? E aí o CSA estava, inclusive, na Série A do Campeonato Brasileiro, 2018. O CSA também tinha isso, mas eu estou fazendo justamente do ponto da cisão, que foi em 2019. No final de 2019, o CSA caiu de divisão, o Raimundo Tavares saiu, e você observa que em 2020, o CSA teve 3 executivos de futebol em um ano só. Em um ano só. Começou com o Fabiano Melo, e aí já não tinha o Raimundo Tavares, ou seja, aquela composição de um departamento de futebol robusto já não existia mais, era um departamento de uma pessoa só, mas até aí tudo bem, era o Fabiano Melo. Depois foi o Barbarotti e terminou com o Rodrigo Pastana, que ficou no final de 2020. Pegou o CSA ali no Campeonato Brasileiro, estava muito mal, deu aquela arrancada, por muito pouco não subiu, foi até a última rodada. Permaneceu em 2021 e a história se repetiu. O CSA bateu na trave de novo. E aí o Rodrigo Pastana é um cara muito competente, é polêmico, mas ele é muito competente, faz bons trabalhos, inclusive trabalhos que faz para subir de acesso. Depois da saída do Rodrigo Pastana, o negócio meio que deu uma degringolada. Você vê que em 2022, o CSA de novo... E olha, é difícil você ter um time... Bota a imagem aqui para mim para dizer uma coisa. É difícil você ter um time que no departamento de futebol você tenha 3 executivos em uma temporada só. É humanamente impossível. É aquela... Tem um ditado que diz que panela que... Colher que muito mexe, a comida azeda. Como é que você vai ter uma sequência de trabalho, de uma montagem de um time, de uma envergadura, se cada um tem uma filosofia? É lógico que vai dar errado. Então, põe tela cheia de novo. Em 2022, o CSA começou com o Ítalo, passou por esse aqui, que isso aqui é um conversador. Esse Ximenes aqui, meu amigo, é um encantador de serpente. Conversa bonita, uma fala fina. Quando o cara faz uma pergunta espinhosa, ele fala do ecossistema do futebol. Engana qualquer outro, a mim não. Inclusive, ele foi dar entrevista. A primeira vez que ele chegou, ele foi dar entrevista na emissora de rádio, no meu programa, depois veio aqui para televisão. Foi um caldo grosso. Teve uma hora que o Thiago Almeida disse: se você quiser ir embora, vá. Né? Porque o cara apertava na pergunta, ele partia para ecossistema de futebol. Ecossistema. Se fosse mais tarde, eu ia dizer o que é o ecossistema. Põe tela cheia de novo. E aí, em 2022, quando saiu o Ximenes, aqui está o Herberson Paulino, mas na verdade, não é o Herberson Paulino, que é o bicudo, era o Raimundo Tavares, que voltou. Vocês vão recordar, porque aqui já é gestão Omar Coelho. Em 2022, né, o Ítalo começou com o Rafael Tenório, depois foi o Omar. Passou para o Ximenes, aquela passagem meteórica. Depois foi a volta do Raimundo com o bicudo. Bota a imagem aqui para mim. Só que no final, já próximo do CSA cair de divisão, aliás, se o Raimundo não volta, o CSA teria caído antes. Mas ficaram até o final, o CSA acabou caindo de divisão, Raimundo saiu e o Herberson Paulino passou pouco tempo. Põe tela cheia de novo. Naquela passagem ainda do Omar, depois da saída do Ximenes, entrou o Raimundo com o Herberson. Saiu o Raimundo, ficou o Herberson. Entrou o Mossoró, de uma semana. Foi aí quando o Omar renunciou. Se passou até essa junta, mas que na verdade era comandada pelo Rafael Tenório. Entrou o Sid Clay. O Sid Clay foi demitido. E nessa última semana foi o Jadson Oliveira. Bota a imagem aqui para mim na câmera 2. Foi o Jadson Oliveira que assumiu. O Jadson Oliveira foi contratado para ser analista de mercado. Veja como aquela profissionalização que eu falei do CSA em 2019, ela caiu por terra, é pó. Não existe mais 1% daquela profissionalização que o CSA tem em 2019 agora. Sabe por quê? Porque quando caiu o executivo de futebol, o CSA, não é que o CSA efetivou, mas ficou fazendo aquela função um camarada que foi contratado para ser analista de mercado. Todas essas dispensas, acordos que foram feitos, quase 12, 13, sei lá, perdi até as contas, de todos os jogadores do CSA que saíram,
foi feita pelo analista de mercado, não foi pelo executivo. Por quê? Porque o CSA se sentiu que não tinha urgência de contratar um executivo de futebol, e a mesma coisa se deu quando foi para contratar o treinador, vocês não lembram? Que o CSA trocou o treinador, quem era antes do Roberto Fonseca. O CSA passou mais de um mês sem contratar um técnico. Ficou o Bebeto, depois trouxe o Vinícius Bergantin, esse negócio todo. O CSA tem algumas contratações em andamento, mas nesse momento, todas as contratações que o CSA tem em negociação estão paralisadas. Todas elas. Sabe por quê? Porque não tem quem negocie pelo clube. Bicho, nem o Internacional da Saúde, que é o time do meu pai, tem um nível de amadorismo que o CSA passa hoje. O CSA tem negociações em andamento. Eu disse ontem isso no programa de rádio. O CSA tinha encaminhado a situação com o Ronei, jogador do Sampaio Corrêa, acertou tudo, o jogador rescindiu o contrato do Sampaio Corrêa e não tem ninguém nesse momento para negociar do CSA para fechar a contratação. Porque, inclusive, eu acho que até, pelo horário, acho que até o Jadson não está mais. O preparador de goleiros, acho que é João, não recordo o nome dele, vai participar do treinamento hoje à tarde, mas já pediu para sair. O massagista do CSA, que morava na concentração, eu não sei quem foi que teve a ideia, que disse que era para o camarada não morar mais na concentração, e o melhor massagista foi para o CRB, isso essa semana agora. Né? Agora, sabe por que isso está acontecendo? Com todo o respeito, eu não sou de fulanizar crítica. Primeiro que a responsabilidade era única e exclusivamente do presidente, para tudo, para o bem ou para o mal, para o ônus e para o bônus. Porque quando o time deu uma arrancada que não tinha divisão, foi bater na Série A, mérito do presidente, e tem mérito mesmo. Essa bagunça toda, generalizada fora de campo, é culpa do presidente também. Porque quem tem que puxar a rédea, segurar aqui no timão e conduzir o time é o presidente, não é ninguém não. Não é o presidente do conselho, que é o Cristiano Beltrão, que fica feito uma bucha de canhão, colocando o dele na reta quando ele não responde pelo futebol. Né? E vem dando explicações para o Conselho Deliberativo. Olha, nesse momento você sabe que eu sou muito crítico ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo não tem responsabilidade nenhuma nessa bagunça que passa ao CSA. E nem o seu presidente, e nem o vice, que é o Alan Lima, o Coração Azul, que inclusive está fazendo um grande trabalho lá na divisão de base e no patrimônio. A responsabilidade é do futebol. Sabe por quê? O CSA não tem, eu disse agora há pouco, eu vou repetir, não tem um mínimo de profissionalismo hoje. O presidente montaram a chapa e agora ele fala que não foi ele que montou a chapa, mas a chapa do CSA, com todo o respeito às pessoas, eu me dou bem com todo mundo. Não tem um problema com ninguém. Mas hoje, a diretoria do CSA, tirando o presidente, porque ele conquistou a experiência, porque está lá há um tempão. Em 2008 ele foi presidente, saiu, virou presidente do conselho, voltou a ser presidente em 2016. Mas quem está hoje comandando o CSA são amadores do futebol, não entendem nada. Só sabem que a bola é redonda porque devem andar de moto. Porque, com todo o respeito, o que é que entende a vice-presidente-geral do CSA, a senhora Miramonte? O CSA tem um superintendente de futebol profissional, com todo o respeito, eu considero ele um amigo. Sabe dizer que amigo é esse, né? Considero ele um amigo, Major Aldo, que entende muito bem de segurança pública, mas de futebol não entende nada, pô. Então, e vai chefiando a delegação terça-feira. Eu fico me perguntando, o preparador físico pediu para sair. Se não resolver, o próximo que vai pedir para sair é o treinador. Olha o que eu estou dizendo agora. Porque não tem ninguém, nesse momento, para discutir futebol com o treinador, pô. Quem vai discutir futebol com o treinador é o Major Aldo, por Nossa Senhora. Não entende de bola. E precisa reconhecer que não entende. Perdeu uma Massaranduba do tempo, mandaram embora o Cine Crespo faz uma semana. Para contratar, contrata o Alarcon Pacheco, pô. Eu já fui contrário ao Alarcon 10 mil vezes, mas já disse que precisa, então contrata o Alarcon. Se não for o Alarcon, tem outro lá que era do Santo André, que o técnico deve ter indicado, mas contrata logo. Mas tem que ter alguém que entenda de futebol e que possa finalizar essas contratações, porque está todo mundo se empregando. É um negócio impressionante o CSA hoje. Os caras fazem reunião, como teve ontem, para definir quem vai viajar. Porra! Você não sabe quem vai viajar? Isso é o mínimo, você ter a relação de quem vai viajar num jogo para terça-feira pela Copa do Brasil, presidente. Vá você chefiando a delegação. Não é fulanizar nem terceirizar. Vá você chefiando a delegação. Em 2018, vocês sabem que eu não me escondo de fazer crítica. Eu não me escondo. Fiz isso aqui com o CRB quando tomou 4 do Sport. Em 2018, a bagunça era tão grande que eu tive que rasgar o planejamento aqui neste programa, nesse estúdio aqui. Depois daquilo ali, tomaram um chá de consciência e o time foi bater na Série A. Façam isso de novo. Agora não pode ter um monte de amador fora de campo querendo ditar ordem, pô. Porque eu fico imaginando a cabeça do treinador. Por isso que o preparador pediu para sair. O cara estava no Santo André, na Série A do Campeonato Paulista. Aí vai discutir futebol com quem nesse momento no CSA? Com todo o respeito. Com o Major Aldo?
com a Miramonte, com o Catiano, que foi para o administrativo. Então, presidente, a responsabilidade é sua. Né? Justiça seja feita, o mérito tem que ser dado pelo que você recuperou o time. Mas nesse andar de carruagem você vai deixar onde pegou, pô. Se não for feito nada, eu não vejo outro, porque o negócio está muito troncho fora de campo. Está tudo muito errado. E quem tem que tomar a responsabilidade é você, não é ninguém. Não sou eu, não é o presidente do conselho, não é ninguém, é você que tem que tomar a responsabilidade. Que tem que chegar lá, deixa de lado um pouco as suas empresas e bota em ordem aquela bagaça. Porque tá uma bagaça aquilo ali. Né? Então, para finalizar o meu comentário, não tenho absolutamente nada contra ninguém. Considero, inclusive, os que eu citei aqui como amigo. Inclusive, o Major Aldo, considero há muito tempo, que sempre foi o segurança do presidente, pô. O segurança do presidente não pode estar tomando contra o futebol, pô. Que negócio é esse? Por onde vocês querem levar o CSA? E é você, presidente, que foi o responsável por profissionalizar o time. E, nesse momento, você é o responsável por deixar o clube amador. O CSA hoje, fora de campo, é um time amador. Nem um time de várzea passa para o amadorismo que o CSA possa fora de campo.